com a igreja, porque ser obediente não é só um atributo, é uma dádiva. Pois em meio a um mundo tão complicado, tão desobediente, nós estamos tentando ser o contrário do mundo. Nós estamos tentando ser obedientes, né? Tem uma história, irmãos, que fala que um pai tinha 2 filhos gêmeos, né? Só tinha 3 pessoas na casa, o pai e 2 filhos gêmeos. E esses 2 filhos, eles tinham 17 anos, eram menores de idade, e eles namoravam. Ambos tinham suas namoradas. E os 2, em determinado dia, pediram para sair, né, no final de semana com suas namoradas. E o pai deixou, desde que eles voltassem antes das 10 horas da noite. Certo? Um dos filhos, quando deu 9h30, 9h40, chegou em casa. Né? Ele bateu na porta, o pai abriu, chegou e foi dormir. O outro, irmãos, conta a história que chegou, era 11h30 da noite. Né? O pai tinha combinado 10 horas da noite. Ele chegou, bateu na porta, o pai abriu e disse que de manhã ia conversar com ele. E deu boa noite. Irmãos, a história, o moral dessa história é que, se a gente parar para prestar atenção, no cotidiano mesmo acontece não dessa maneira, mas pode acontecer com os filhos de vocês, ou já aconteceu quando vocês eram mais novos, ou acontece até da gente com Deus, né? Que o filho obediente, vocês vão concordar comigo, que ele vai ter o aval do pai para sair as próximas vezes, né? Ele vai sair e talvez o pai pode até deixar ele demorar mais um pouquinho, né? Se ele deixou 10 horas e o filho chegou mais cedo, ele pode deixar até 10h30, 11 horas da próxima, né? Mas isso, ganhou confiança. Mas o filho que chegou tarde, esse filho pode até receber um castigo, né? Vai que o pai não deixa ele sair por 2 meses, né? Então, irmãos, com essa história, a gente aprende que o filho desobediente, ele teve ou não teve consequências? Ele tem consequências. Consequência de não poder mais sair durante determinado tempo, consequência de perder a confiança do pai. E com a gente não é diferente não, irmãos. Com a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente que é da igreja, a gente conhece muitos assuntos, porque a gente sabe que a igreja é da verdade, né? A igreja adventista. E às vezes a gente peca, né? Às vezes a gente quebra a guarda do sábado, a gente desobedece nosso Deus de inúmeras maneiras e perde a confiança do nosso Pai. Mas Deus, irmãos, Ele é um Deus de amor, sobretudo é um Deus de amor. E mesmo que a gente peque, que a gente fale, que a gente erre uma vez, erre 2 vezes, Deus sempre está pronto a nos perdoar e dar uma recompensa que pode ser eterna dependendo da sua e da minha escolha, né? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel. Primeiro Samuel 15. 1 Samuel 15 e o verso é o 22. Primeira Samuel 15, 22, amém? Alguém poderia ler, por favor? Pronto. Então, irmãos, aí eu acho que tem outra parte do verso, irmão, que fala a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Nessa época, irmão, só explicando o contexto, nessa época em que Samuel respondeu, Samuel era um profeta, ele respondeu a um jovem que acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmãos, para vocês, o que é mais importante?
algum sacrifício que você possa fazer ou a obediência ao Senhor? Com toda certeza a obediência, né? Por conta da desobediência que a gente está aqui nesse mundo tão complicado, né, de se viver. Por conta do livre-arbítrio que Adão e Eva caíram na tentação da serpente e a gente está sofrendo algumas consequências, né? Só consequências do pecado. Então, irmãos, viver para Jesus é obedecê-lo, né? Obedecê-lo de todo o coração. Viver para Jesus, irmãos, é um modo de vida, né? Um modo de vida no sentido que tem dias que você vai conseguir, vai estar feliz, mas tem dias que você não vai sentir nada, porque é da nossa natureza falhar, né? É da nossa natureza pecar e fazer com que Deus não se alegre conosco, né? Mas como na história dos dois rapazes gêmeos, o pai, ele sempre tem amor não só para o filho obediente, mas também para o filho desobediente, desde que o filho desobediente busque ser obediente. Desde que o filho desobediente busque o perdão do pai, desde que ele busque uma mudança integral em sua vida, né? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia também, lá em Deuteronômio. Deuteronômio 5, verso 29. Amém? Deuteronômio 5, 29 fala o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Irmãos, nesse contexto, Deuteronômio, na época em que aqui nos versos anteriores, Deus fala sobre os 10 mandamentos, né? Então, ao prosseguir da mensagem, Deus ele dá alguns exemplos de filhos desobedientes. E quanto a nós que estamos aqui hoje, nós temos ou não temos leis para seguir, né, para obedecer? Nós temos leis, tanto leis divinas, como os 10 mandamentos, como leis humanas. Senão o mundo já teria acabado, porque o mundo já não presta, né? Imagine sem lei. Então, irmãos, a obediência é a atitude que mais agrada e mais glorifica a Deus, né? Por causa da desobediência, irmãos, que a gente está nesse mundo de pecado, né? E que está cada vez mais difícil de se conviver, né, em sociedade aqui no mundo. Quanto ao verso de 1 Samuel que a gente leu, em que é mais importante obedecer do que sacrificar, a gente poderia pegar o exemplo, por exemplo, de Caim, né? Caim, irmãos, ele, querendo ou não, ele fez um sacrifício a Deus, não fez? Mesmo que foi um sacrifício errado, ele fez um sacrifício a Deus. Mas esse sacrifício envolvia obediência ou não? Não, porque Deus pediu para Caim um sacrifício de animais, porque Deus queria assim. Só que Caim fez o sacrifício de quê? De cereais, não foi? A história não é assim? Pronto. Irmãos, se Deus pedir hoje para que a gente siga um caminho e a gente seguir outro caminho, mas nesse outro caminho a nossa verdade, a verdade do eu esteja correta, mas não de acordo com a vontade de Deus, a gente vai estar certo ou vai estar errado? A gente vai estar errado, irmãos. E é muitas vezes o que a gente faz, né? A gente faz isso muitas vezes até mesmo sem ter intenção de fazer, né? Porque a gente vive em uma cultura, em uma sociedade que
que nos leva a fazer isso, né? Uma sociedade em que a gente não seja obediente, né? A gente seja só desobediente. Então, irmãos, eu também queria só... Não preciso os irmãos abrirem, mas a gente... Porque os irmãos sabem da história de Jonas, mas só exemplificando. Vocês acham que Jonas, que foi engolido pelo peixe e tal, foi Deus ou o inimigo que mandou aquele peixe para Jonas, na opinião dos irmãos? Foi Deus. Foi Deus que mandou o peixe. Mas por quê? Para que o peixe matasse Jonas? Não, para que Deus protegesse a Jonas. O que eu acho interessante da história de Jonas, irmãos, é que em todas as partes que você lê da história de Jonas, todos, mesmo os ímpios, foram obedientes. E só Jonas não foi obediente. A gente aprende muito com essa história, irmãos. Por quê? Porque, por exemplo, Deus pediu para que Jonas fosse a Nínive pregar o evangelho. Jonas disse: Senhor, eu não quero ir para Nínive, eu quero voltar para outra cidade. Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Eu quero que você vá para Nínive. Jonas retrucou de novo ao Senhor e disse: não, Senhor, não vou para Nínive. Então, irmãos, Deus, ele permitiu ou não que Jonas fosse para outra cidade? Ele permitiu, porque se ele não tivesse permitido, Jonas não tinha sido engolido pelo peixe, não tinha ido para o barco, não tinha sido sorteado para ser jogado ao mar, né? Então, irmãos, o que a gente pode aprender com a história de Jonas é que Deus, ele pode usar qualquer pessoa ou qualquer coisa para salvar a sua vida e a minha vida, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do adventismo aqui no Brasil, mas o que me chama muita atenção foi que uma classe social que a gente julga muito é que trouxe o evangelho para o Brasil, né? Foi por meio de um bêbado que o adventismo veio para o Brasil, né? Essa história é muito interessante porque um casal evangelista de outro país veio para a América, né? Veio para o Brasil e entregou folhetos, né? E uma das pessoas que recebeu um folheto foi um bêbado. E esse bêbado, ele saiu entregando folhetos. Ele foi ou não foi usado por Deus, irmãos? Ele foi usado por Deus. E ele foi obediente a Deus ou não foi, irmãos? Ele não foi obediente a Deus. Por quê? Porque ele continuou no mundo da bebida. Mas Deus usou ele ou não usou, irmãos? Irmãos, Deus pode usar qualquer pessoa ou qualquer coisa ao nosso redor para nos salvar. Lembrem-se disso. Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não se permita ser usada por Deus. Mas Ele vai usar essa pessoa para nos salvar. Então, irmãos, basta o quê? Que a gente seja obediente, né? Que a gente seja novamente obediente. Esse tema novamente obediente não é por acaso. A gente já foi obediente antes do pecado, não foi? Não tinha pecado na terra, Adão e Eva eram obedientes a Deus, não tinha mal, não tinha malícia, mas tudo fazia parte de um plano eterno da salvação. Então, quando eu falei de vocês da história de Jonas, é porque é a história que eu mais gosto na Bíblia, não só pelo sentido de que Jonas foi salvo, mas por toda a caminhada que Jonas percorreu, né? Jonas foi desobediente em quase todo o tempo com o Senhor e o Senhor não desistiu de Jonas, né? O Senhor não desiste da gente, irmãos. O Senhor, ele ama a gente, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente desobedeça a Deus, mesmo que a gente não faça o seu querer, Ele não vai desistir da sua vida e Ele vai fazer de tudo para que você se salve, desde que você se permita ser usado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, essa mensagem de hoje, ela foi curta, mas foi bem objetiva, porque Deus, ele quer tocar no meu e no seu coração, no sentido de que a gente possa dar completamente o rumo da nossa vida e ser obediente a Ele, né? Que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa mostrar o testemunho
de que Deus ele atua em nosso coração, em nossa vida, para que outras pessoas, assim como, não sei, o bêbado que foi usado por Deus, ou até o peixe que foi usado por Deus, possa também ser um exemplo de que a gente pode ser salvo, irmãos, só pela obediência. Se a gente crê em Deus, se a gente ter a convicção de que Deus ele é o dono da nossa vida, de que Deus ele vai salvar cada um de nós, se a gente permitir, irmãos, a gente vai ser salvo. Então, eu oro para que os irmãos possam ser obedientes a Deus, continuem crendo na verdade que é Jesus, né? Que os irmãos possam fazer a sua parte, que Deus ele já fez a dele por cada um de nós. Amém? Eu queria convidar o pai para uma parte especial. Boa noite aos irmãos. A vida com certeza é feita de escolhas, mas para você ser obediente, você também tem que escolher. Que nós sejamos obedientes a Deus. As dificuldades vêm, mas nós temos certeza plena de que nós temos alguém que coloca a mão sobre todos os seus filhos. E quando você está nas mãos do Senhor, você está seguro. Que você se sinta seguro. Embora as dificuldades venham, mas faça a escolha correta de estar ao lado de Jesus. Amém? Creio em Deus o Pai amado e no Espírito de luz. Creio em Deus que é triuno. Creio no Senhor Jesus. Creio no perdão eterno para quem se arrepender. E por isso muito mais eu servirei. Jesus foi morto no Calvário numa cruz, que a fonte da verdade é a palavra do Senhor. Creio que Jesus ressuscitou e a morte teve fim, e por isso muito mais eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Creio que eu posso renascer no batismo do Senhor. Meus pecados são lavados e eu vivo sem temor. Creio que o amor de Deus nos dá a força para lutar, e por isso muito mais eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Quando os anjos do inimigo me quiserem destruir, clamarei o nome Cristo e os demônios vão fugir. Eu sei que Cristo irá lutar contra as trevas e o mal, e
que em breve meu Jesus virá aqui pra me buscar. Creio que eu posso renascer do batismo do Senhor. É a fonte da verdade, é a palavra do Senhor. Creio que através da minha fé fui salvo lá na cruz, e por isso muito mais eu servirei. Decidi mostrar de quem eu sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu seguirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. No poder de Deus eu servirei. No poder de Deus eu servirei. Que você e eu sirvamos ao Senhor, dono da nossa vida. Amém. Oremos. Santo Deus, magnífico Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, que o Senhor não desista da gente, mesmo que a gente possa te desobedecer, que o Senhor possa reinar sempre em nossa vida e nos encher com Teu Santo Espírito. Pai, eu também quero te pedir que o Senhor nos ajude a fazer com que o livre-arbítrio seja feito para nos salvar e não para nos perder. Que o Senhor possa continuar abençoando e guiando a igreja daqui do Bom Jesus, que a gente possa caminhar juntos até as mansões celestiais. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dei uma chance a você de provar com razão o sentido do ser, pois não vi solução, apenas distração pra dar nome ao viver. Sei, tantas vezes chorei, em meu quarto gritei, só pra esvaziar do meu peito sofrer, de não poder saber o porquê de nascer.